Boa noite. Iremos apresentar o trabalho sobre pesquisa participante, que se trata sobre um tipo de pesquisa científica. Nossos integrantes são Natália Conceição Teixeira, Priscila Oliveira Salles, Sabrina Helen da Silva, Shirley Nazaré de Souza e Tatiane da Silva Ribeiro. Meu nome é Natália e irei apresentar a introdução. Pesquisa participante se trata de um tipo de abordagem usada em pesquisas qualitativas. Temos neste trabalho os seguintes pontos principais sobre o tema: conceito, característica principal, técnica de coleta de dados, método de análise, exemplo aplicado. Irei apresentar o conceito de pesquisa participante. A pesquisa participante deu início na América Latina após os anos de 1960, a partir do crescimento dos grupos dos camponeses, humanistas cristãos e os grupos marxistas, para estudar as demandas e os seus problemas. A pesquisa participante exige a participação ativa do pesquisador e dos membros pesquisados. Essa pesquisa vem com o objetivo de conhecer e estudar os problemas da população envolvida. Esse tipo de pesquisa não é muito fácil, pois ela vai ter variadas ideias com vários tipos de pessoas, fazendo ela ser mais complexa. A pesquisa participante caracteriza-se pelo envolvimento e identificação do pesquisador com as pessoas investigadas. A pesquisa participante rompe com um paradigma de não envolvimento do pesquisador com o objeto de pesquisa, despertando fortes reações do positivismo. Ela pressupõe necessariamente a participação ativa do pesquisador no contexto grupo ou cultura, que estuda, investiga em articulação com sujeitos que estão envolvidos no processo de investigação. A expressão pesquisa participante partilha preceitos e filosofias com outras da mesma natureza. Meu nome é Priscila e irei falar da principal característica da pesquisa participante, que se trata da participação ativa do pesquisador. As expressões pesquisa participante e pesquisação são frequentemente dadas como sinônimas, como nos lembra Tiolente, 1986. Porém, a seu ver, não o são. Se assemelham bastante, mas pesquisação, além da participação, supõe uma forma de ação planejada, de caráter social, educacional, técnico ou outro, que nem sempre se encontra em propostas de pesquisa participante. Porém, de qualquer forma, as duas, tanto pesquisação quanto pesquisa participante, se classificam como forma de alternativa ao padrão de pesquisa convencional e tradicional que estamos acostumados. Por fim, a grande diferença entre elas é esta: a pesquisação necessita de uma ação planejada e a pesquisa participante não precisa necessariamente de uma ação ao final. Na maioria dos casos, é baseada em uma metodologia de observação participante, onde são os pesquisadores que estabelecem relações comunicativas com as pessoas da comunidade pesquisadas, com o intuito de serem melhores aceitos nela, buscando a identificação dos valores e comportamentos necessários para essa aceitação ao grupo. Lembrando ainda que ela é participante porque participa da comunidade no dia a dia, através de uma escuta atenta, empática e reflexiva, trazendo maior proximidade do pesquisador com os participantes da pesquisa, tornando-se ele próprio participante com os demais, o que gera maior confiança da comunidade para com os pesquisadores. Por esse motivo, não há distanciamento do investigador em relação ao problema da pesquisa. Destacamos aqui uma citação importante de Lebotev, 1999, sobre esse tipo de pesquisa. Abre aspas. Ouvir em vez de tomar notas ou fazer registros. Ver e observar em vez de filmar. Sentir, tocar em vez de estudar. Viver junto em vez de visitar. Fecha as aspas. Técnica de coleta de dados.
A pesquisa participante possui o objetivo de passar aos populares entendimento de seus problemas para que eles possam percebê-los e levantar alternativas que vão de encontro aos seus interesses. Nessa perspectiva, e tendo como fio condutor técnicas qualitativas de investigações, nas quais podemos usar a observação participante, as entrevistas livres, sem um roteiro a ser seguido, ou entrevistas semi-estruturadas, Rocha 2004. O pesquisador usa essas técnicas estruturadas para que se possa adotar quadros teóricos de análise, que empresta maior significação e generalidade aos dados obtidos. Também deve adotar, preferencialmente, as técnicas qualitativas de coleta de dados e também uma atitude positiva de escuta e de empatia. A pesquisa participante deseja colocar-se a serviço dos oprimidos e necessita identificar com clareza quem são eles no âmbito de uma comunidade. No entanto, isso implica em conviver com a comunidade e partilhar seu cotidiano. Em muitos meios ligados à prática da pesquisa participante, nota-se o desencorajamento quanto à redação de relatórios formalizados. Dar prioridade à escritura seria dar poder àqueles que aprenderam seu código, particularmente os que frequentaram universidades. Dessa forma, seria necessário romper-se com a dominação da escrita e favorecer a utilização dos próprios meios de expressão dos pesquisados. Se a cultura é oral, deve-se preferir as reuniões, os debates e as narrativas. Da complexidade de aspectos que envolvem a pesquisa participante, a participação da equipe constitui-se um dos elementos componentes de seu alicerce. Essa aproximação se dá a partir do momento em que se vislumbra uma convergência de atitudes favoráveis à perseguição de objetos comuns. Nesta caminhada, o pesquisador coloca-se como sujeito, juntamente com o grupo interessado, a serviço não do grupo, mas da prática política daquele grupo, conforme já salientava Brandão, 1985. Meu nome é Shirley e iremos ver o método de análise mais utilizado na pesquisa participante. A pesquisa participante insere-se na pesquisa prática, classificação apresentada por Demo, 2000, para fins de sistematização. Segundo Demo, a pesquisa prática é ligada à praxe, ou seja, à prática histórica em termos de usar conhecimento científico para fins explícitos de intervenção. Nesse sentido, não esconde sua ideologia, sem com isso necessariamente perder de vista o rigor metodológico. Há, na pesquisa participante, um componente político que possibilita discutir a importância do processo de investigação, tendo por perspectiva a intervenção na realidade social. Gil acrescenta que a pesquisa participante envolve posições valorativas, derivadas sobretudo do humanismo cristão e de certas concepções marxistas. Tanto é que a pesquisa participante suscita muita simpatia entre os grupos religiosos voltados para a ação comunitária. Além disso, a pesquisa participante mostra-se bastante comprometida com a minimização da relação entre dirigentes e dirigidos e, por essa razão, tem se voltado para a investigação junto a grupos desfavorecidos, tais como os constituídos por operários, camponeses, índios, favelados, trabalhadores rurais, por serem pessoas de parcos recursos, ou seja, dispõem de poucos recursos financeiros, o que dificulta a elaboração de um plano rigoroso de pesquisa. Em virtude das dificuldades para a contratação de pesquisadores e assessores, para a reprodução de material, para a coleta de dados e mesmo para garantir a colaboração dos grupos presumivelmente interessados. O planejamento da pesquisa tende, na maioria dos casos, a ser bastante flexível. Torna-se difícil, portanto, prever com precisão os passos a serem seguidos numa pesquisa participante.
E também não há consenso por parte dos diversos autores em torno de um paradigma de pesquisa participante. O que pode ser feito é a apresentação de um modelo que, sem se pretender único, indica os principais passos a serem seguidos numa investigação desse tipo. Assim, apresenta-se aqui um modelo muito adotado e bastante discutido, calcado sobretudo na experiência de autores como Le Boteff, 1984, e Gajardo, 1984. Esse modelo comporta 4 fases, a saber, a montagem institucional e metodológica, estudo preliminar e provisório da região e da população pesquisada, análise crítica dos problemas e programa, ação e aplicação de um plano de ação. Na primeira fase, os pesquisadores, em conjunto com representantes da população a ser pesquisada, desenvolvem várias tarefas como definir conceitos, técnicas de coleta de dados, delimitação da região a ser estudada, entre outros. Na segunda fase, de acordo com Le Boteff, 1984, inclui-se ainda 3 partes: a identificação da estrutura social da população, a descoberta do universo vivido pela população e o recenseamento dos dados socioeconômicos e tecnológicos. A identificação da estrutura social da população implica descobrir as diferenças sociais de seus membros. A descoberta do universo vivido pela população implica compreender, numa perspectiva interna, o ponto de vista dos indivíduos e dos grupos acerca das situações que vivem. A pesquisa participante necessita também de dados objetivos sobre a situação da população. Isso implica a coleta de dados socioeconômicos e tecnológicos, que, de modo geral, são de natureza idêntica aos obtidos nos tradicionais estudos de comunidade. Esses dados, por sua vez, podem ser agrupados em categorias como dados demográficos, geográficos, econômicos, sanitários, habitacionais e educacionais. Nessa perspectiva, e tendo como fio condutor técnicas qualitativas de investigação, tais como observação participante, entrevistas livres, entrevistas semi-estruturadas, visitas e oficina de trabalho com pessoas que viviam do lixo extraído do lixão da cidade de Maringá, no estado do Paraná, e que esta reflexão será externada. Meu nome é Tatiane e teremos um exemplo de pesquisa participante. A pesquisa participante foi realizada com um grupo de ex-catadores do lixão, que depois de várias ideias discutidas e debatidas, diversas reuniões ocorridas entre o grupo de profissionais, professores membros do núcleo local, UEM, da Unitrabalho, profissionais da Secretaria do Meio Ambiente, da Prefeitura Municipal de Maringá e os grupos formados por catadores de lixo, surgiu o projeto de criação de uma cooperativa com o intuito de sistematizar e concretizar um trabalho conjunto, tendo como missão a autogestão. Realizou-se, então, uma aproximação do conhecimento através da ação, para designar a fase do trabalho em que exige que o pesquisador orgânico disponibilize o seu conhecimento e as técnicas que julgarem necessárias, a serviço de um projeto maior, de cuja transformação social faz parte. Essa pesquisa culminou na criação da Cooper Maringá, Cooperativa Maringá de Materiais Recicláveis e Prestação de Serviços, inaugurada em 1º de setembro de 2001, cerca de 8 meses após o início dos trabalhos. Encerramos com uma citação de Rocha, 2004, onde ela concluiu sobre o projeto citado. A maior riqueza deste projeto está em constatar que durante a fase de formação, conhecimento, aproximação e troca de experiências entre os membros do grupo de ex-catadores, entre estes
a equipe de apoio ou entre o pesquisador e pesquisado, questões referentes à cidadania, ética, direitos, poder público são levantadas, questionadas e debatidas. Com este depoimento, observamos os benefícios que uma pesquisa participante pode proporcionar à sociedade.